Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Happycast, o podcast prontinho para empresárias e empreendedoras que querem empreender com coragem, com propósito e com leveza. Eu sou Maria Albuquerque, empreendedora há mais de 20 anos, autora desse livro best-seller Venda com a Ciência da Felicidade, treinadora, palestrante, e hoje eu estou com uma convidada muito especial para trazer para vocês. Eu vou trazer a apresentação dela primeiro. Recebo a Adriana Mendes, sócia da Nova Geração Decorações. A Adriana é empresária há mais de 30 anos, com uma trajetória que começou na educação, passou pelo varejo e evoluiu para o empreendedorismo. Hoje, ao lado da filha Thaisa, lidera uma empresa que atua com decoração de interiores, oferecendo soluções personalizadas, com cortinas, persianas, papel de parede e projetos que transformam ambientes e realizam sonhos. Seja muito bem-vinda, Adriana, ao nosso Happycast. Prazer é meu estar aqui. Maravilha. Eu quero começar te perguntando que você passou pela educação na sua jornada profissional, educação, varejo. Eu queria entender um pouquinho o que isso trouxe, o que isso traz hoje para você de aprendizado para a sua nova carreira. Então, fiz o normal, porque meu sonho era ser professora e psicóloga. E aí eu trabalhei 5 anos numa escola e coloquei na minha cabeça que eu não seria mais uma professora e resolvi que eu ia trabalhar com vendas, porque desde muito cedo a minha mãe sempre trabalhou com comércio. E aí eu fui trabalhar como vendedora, um shopping em Campo Grande, que na época o meu ex-marido era o meu marido, me colocou para trabalhar. E nesse shopping eu vi que era aquilo dali que eu gostava de fazer, e até porque eu sempre gostei muito de cuidar de casa, e eu trabalhava vendendo móveis. Só que quando os clientes chegavam lá, eu gostava de apresentar outras coisas. Então, eu fazia parcerias, mesmo sendo vendedora, eu fazia parcerias com empresas que trabalhavam com cortinas, com persianas, enfim. E aí eu conseguia agregar muita coisa para esses clientes. Passado um tempo, eu fui convidada para trabalhar numa empresa chamada Primarte Móveis. E lá, que a esposa dele, né, minha patroa, é a dona da Rio Decor, porque ele é o seu Rubens, que é o dono da Rio Decor. Então, sociedade, fui trabalhar na Primarte. E aí fiquei 2 anos como vendedora e logo depois ela me passou para gerência. Então, eu gerenciei 6 lojas de Madureira a Niterói. E aí era aquilo que eu gostava de fazer mesmo, e eu tentava incentivar as minhas vendedoras a também agregarem coisas para dentro da casa do cliente, sem ser os móveis, no mobiliário. E teve uma época que eu pedi as contas da Primarte, fiquei uns 4 meses sem trabalhar em vendas nesse ramo, né? E aí eu fui convidada por um outro lojista dentro da época da Rio Decor para trabalhar com ele, Omar Cavalo. E ele me incentivou muito a abrir a minha loja, porque ele me incentivava a vender na loja deles os meus produtos. E aí, a partir disso, fui falar com o seu Rubens, que já tinha sido meu patrão, e ele me liberou a loja, me cedeu a loja, ou seja, confiou no meu trabalho, porque eu trabalhei para eles 16 anos. E montei a loja. Adriana, e que bacana, né? Te ouvir assim, você percebe que a vida é uma construção. Quando você começou como na parte de educação, como professora, até tendo o sonho talvez de psicóloga, tem muito relação isso com vendas. Total. Porque vendas você faz esse trabalho um pouco também, né? O tempo inteiro. Eu digo que eu faço a minha terapia na casa do cliente, mas que o cliente também, porque eu sou a fofoqueira da história, porque a gente conversa muito. Eu não sei vender se eu não conhecer o cliente. E o meu trabalho ele é muito diferenciado, porque eu vou para a casa do cliente. A loja é um ponto que ainda as pessoas querem um espaço físico, mas, na realidade, eu atendo o consumidor dentro da casa deles. Então, eu vejo o dia a dia, eu sinto. A minha irmã diz que eu tinha que ter 2 dias para vender, um para conversar e um para vender, porque o tempo todo, não é vender, não é sobre vender, é entender o que a pessoa está necessitando e eu realmente realizar aquele sonho. Então, assim, é bárbaro. Maravilhoso. Eu sempre falo que vender é servir, né? Você precisa Exato. entender para poder servir da melhor forma. Agora, Adriana, em que momento você realmente decidiu empreender? Que empreender não é... Quem está nos ouvindo aí, de repente, está nessa dúvida, será... Tem um lado maravilhoso, tem um lado de desafios. Qual foi o momento? Você lembra? Em que momento que você decidiu? Falou, agora é hora de eu ter o meu próprio negócio. Então, por ter trabalhado 17 anos, né, 16 com uma pessoa e 1 ano com um outro lojista, incentivada por ele, falei, agora é a hora, porque muita gente passava
passou pela minha vida e dizia, você tem algo a mais, você tem algo a mais. Tem um propósito para você. E aí foi quando eu comecei a fazer a loja, a obra, e foi nesse momento, isso tem 16 anos. Caramba. Que aí nós começamos lá, que antigamente se chamava Rio Decor, agora é Casa Prime Decor, que eu comecei ali. É difícil. Ser empreendedor é muito difícil. A gente não dorme, tá com olheira. A gente você até falou sonha, isso um pouquinho antes de começar, né? É você sonha com os trabalhar problemas. 24 horas. Agora, em que momento surgiu a nova geração decoração? Que momento surgiu? Então, quando eu trabalhava com a dona Amélia, que era a dona da Primarte, a minha irmã e eu decidimos que a gente ia montar uma loja. Eu, na realidade, eu só assinava como. E eu sempre brincava, eu dizia assim, gente, as lojas vão acabar, tem que ter uma nova geração. Essas pessoas já estão idosas, vão parar, tem que ter uma nova geração. De verdade, o nome foi esse, nova geração. Que bacana. E quando a gente fala de desafios, né? Você falou, poxa, não é fácil, é difícil, para trazer a realidade do teu dia a dia. O que você traria de desafios, Adriana, no início, quando você abriu? Teve alguma coisa que você não imaginava que seria tão desafiador e foi? O que você fala? Vamos falar sobre esse assunto. O maior desafio é a gente conseguir, o empreendedor conseguir lidar com todos os funcionários, porque cada um tem a sua personalidade, cada um tem os seus problemas e todos acham que você não tem nenhum. Então, esse é o maior desafio. Quando eu abri a loja, o primeiro cliente comprou, falei, gente, é isso. Aconteceu. Aconteceu, o sonho está aqui, agora vamos ralar. Temos que trabalhar. Então, algumas pessoas já passaram pela loja. Hoje em dia, a gente tem uma empresa mais fechadinha. Eu não gosto de ficar trocando funcionário. Eu prefiro ficar brigando para aquela pessoa se alinhar com a gente. Agora, o desafio maior é manter o cliente. E eu tenho muito cliente de retorno. Eu hoje vivo 80%, 85% de cliente que já comprou com a gente, que já indicou, e que obriga o amigo a comprar e que fala, é com a Adriana, tem que ir. Ela é marrenta, mas ela vai te entregar, a empresa é boa. Esse foi o meu maior desafio. Então, hoje, e eu estava falando isso ontem com uma cliente, eu olho para trás e digo, eu conseguia fazer com que o meu nome ficasse marcado, não porque eu tenho uma loja, porque vender persiana, curtindo um monte de gente vende. Mas eu tenho um nome dentro do mercado que eu conheço o trabalho da Adriana, eu conheço o trabalho da nova geração. E, de repente, até você trazendo, até esse teu jeito que você falou, marrenta, você tem um perfil que eu acredito de dominante, né, de líder, de uma liderança nata, e que muitas vezes você pode até estar brigando pelo cliente com ele, mas é pro melhor para ele, não é porque você está querendo... Acontece isso, Adriana, de ele falar, pô, mas é porque eu estou enxergando que isso é o melhor, você entende do que você está fazendo, né? Muito, e as pessoas se surpreendem, porque às vezes você diz assim, um exemplo, eu quero um blackout para a sala, é mais caro, e eu olho para o cliente e eu digo, mas sala com blackout? Por que a gente não coloca um semi-blackout ou um forro? E aí eu olho para o cliente e eu digo, olha, eu estou brigando para você, porque se você quiser comprar o blackout, eu vou colocar o blackout e ponto final. E eu acho que é essa verdade que realmente eu tenho, isso não é papo, de mostrar para a pessoa que eu estou ali para resolver a situação que eles precisam. Porque vender, a internet vende. Perfeito, Adriana, entendeu? Perfeito. É isso que eu queria até te perguntar. O que você, olhando para trás nessa sua trajetória aí de quase 20 anos já empreendendo, o que você vê que faz você se manter e crescer no segmento? O que você percebe que é algo que para quem está nos ouvindo, para prestar atenção, porque você acredita que isso que fez um diferencial? Esse é o diferencial. Se o cliente me manda uma mensagem às 11 da noite, eu estou acordada, eu respondo. E respondo e digo, pode me responder amanhã, e a gente entra numa conversa. Eu tenho cliente, tipo Suzana Vieira, que eu já fui atender às 11 da noite. É o horário que ela pode. E ela é uma cliente fiel. Eu tenho cliente que já me pediu para estar às 6h30 da manhã. Eu chego às 6h30 da manhã, eu falo, se é o que você pode, é o que eu estou ali para fazer. Perfeito. Esse é o diferencial. E quando a gente não consegue alcançar aquela coisa, né, do cliente, eu preciso de uma assistência técnica agora. Aí eu digo, olha, eu não sou mágica, mas eu vou tentar resolver. E eu sempre acho... A nossa empresa tem esse perfil. As vendedoras, elas são instruídas para falar isso para o cliente. Eu vou fazer o meu melhor, mas você tem que saber esperar um pouquinho. E isso vale até quando eu vendo. E qual o prazo de entrega?
Eu dou o meu prazo, 30 dias úteis. O que você precisa? A gente precisa do blackout. Vou te entregar em uma semana. E eu entrego. Não prometo que eu não posso cumprir. Isso faz com que os meus clientes realmente se sintam atendidos e isso que foi, eu creio que foi isso que foi fidelizando a minha empresa. E isso é uma coisa que pode doer na hora, né, Adriana? Quando fala, não, mas eu preciso em uma semana. Olha, em uma semana eu não vou conseguir entregar o pedido todo. Sei lá, alguma coisa, alguma negativa que você precise dar. Mas é muito melhor você dar essa negativa agora para evitar esse desencontro de expectativa lá na frente, né? Exatamente. Quando eu dou 30 dias úteis e eu falo olhando no olho. Eu falo para a pessoa, eu estou te dando 30 dias úteis, eu tenho certeza que vai chegar antes. Mas se eu te der 10 e te entregar com 11, eu perdi um cliente. Eu perdi um amigo, eu perdi um vendedor, porque você... É assim que eu falo com eles, né? Você que vai ser meu vendedor. Muito mais que a loja. Eu gosto de trazer esse olhar, Adriana, que a indicação, ela é tão importante. Também. E que depende muito dessa entrega, dessa verdade, desse pós-venda, de você realmente se preocupar. A venda não termina quando faz o pedido. Não, a minha venda termina quando o meu instalador foi, né? Porque eu instalo, eu não só entrego. Quando a gente pede o feedback do cliente, o cliente manda a resposta. E aí a gente posta, inclusive, algumas, né? Não dá para postar todas, porque era isso que queria. Inclusive, a grande maioria é isso. A gente não acerta o tempo todo, tá? Lógico. Problemas em 20 anos de empresa, obviamente, eu já tive. Mas, por exemplo, a minha empresa não tem pequenas causas em 20 anos. Porque eu atendo a demanda até quando dá o problema. Eu só peço para o meu cliente o seguinte, eu estou aqui de frente, você precisa esperar. Então, uma empresa de 20 anos no mercado, passando por uma pandemia, passando por um processo do Brasil que a gente vive, não ter um problema sério, porque isso seria sério na justiça, e quando o cliente chega para comprar que não me conhece, eu digo, pega meu CNPJ e entra agora. Se você encontrar alguma coisa, você não compra comigo. É assim. Perfeito. Isso passa... A verdade vende. Isso passa segurança. E todas as minhas vendedoras, toda a minha equipe, ela é treinada por mim, que sou a tal marrenta, para que isso dê certo, porque não adianta a minha fala. Todos têm que falar a mesma linguagem. Isso é uma coisa muito bacana, porque a equipe, ela é realmente o espelho do dono. Se o dono está ali, com a barriga no balcão, trabalhando, entendendo as dores, resolvendo problemas e soluções, você... com certeza é uma grande inspiração e o direcionamento para as vendedoras entenderem, poxa, o cliente em primeiro lugar, a gente tem que resolver, mas tem que ter verdade. Quais são os princípios que a Adriana defende? Porque aí eu também preciso defender. Trazendo um pouquinho de equipe, queria que você falasse um pouquinho da entrada. Você tem 2 filhas e, né, as 2 trabalham com você. Queria que você falasse um pouquinho dessa relação, dessa entrada, como é que foi essa decisão, o que fez você trazê-las ou elas entrarem para o negócio? Então, a Thaísa, ela se tornou minha sócia quando a gente abriu a loja oficialmente, minha irmã. Eu parei de ser a pessoa que só assinava, então a empresa ficou direto para mim. Eu falei para a Thaísa com 18 anos, falei, vamos trabalhar. Nós vamos montar uma empresa, vamos montar uma loja. E aí, obviamente, tem resistência, 18 anos, nós estamos num mundo diferente do que foi o nosso, né? Com certeza, a gente uma época completamente diferente. E ela ia meio que a contragosto e tal, mas foi indo. E eu falei para ela, quando ela estava, eu estava com... Depois que ela teve a minha neta, falei, agora não tem jeito. Toma a empresa para você. E aí ela veio com muito mais força, né? Porque foi um momento que ela viu que agora a vida está na mão dela. Amadurece, né, Adriana? Totalmente, totalmente. Inclusive, um parênteses bem grande, a minha neta, ela diz que a empresa é dela. Ela faz vários vídeos, alguns a gente posta, ela faz por conta própria. Que gracinha. A modelagem, né? Vai aprendendo aquilo ali no dia a dia e vai crescendo. Agora, como é que vocês dividem responsabilidades? O que hoje você vê que é mais a cara da Thaísa? O que é mais a tua pegada? Como é que vocês fazem isso no dia a dia? Então, sobre a Thaísa, na realidade, ela é que me mostra. Ela é muito melhor do que eu já tinha te falado isso. Eu sou comercial. Eu gosto do corpo a corpo. Eu gosto de ir para a rua. É carro, é trânsito, eu amo. Porque quando eu chego no cliente, eu faço a minha terapia também. Então, ela, de 1 ano e 6 meses para cá, ela tem ficado muito mais na pegada por trás das câmeras, que é o que ela gosta. E de 6 meses para cá, ela tem feito uma revolução na nossa parte de expedição, de entrega, de funcionário. Então, agora está bem dividido.
é o que ela gosta. Não, eu não gosto de ficar no depósito, eu gosto de rua, eu gosto de gente, e ela me mostra muito aonde eu estou errando. Obviamente, às vezes a gente tem, né? Atrito, normal. Isso é importante falar. Quem está nos ouvindo e de repente quer trabalhar com filho, com família, ou já trabalha, vai entender, né? Vai ter atrito. Ontem nós tivemos um atrito e eu falei para ela, a gente não pode trazer nada disso para a nossa reunião familiar, porque a gente ontem estava em reunião familiar. Aí hoje eu já mandei um recadinho, ela já respondeu, te amo também. Empresa é empresa. E a gente sabe dividir muito isso, e ela divide tanto que ela não se apresenta como minha filha para cliente. Ela fala a Adriana. Muito louco. Eu adoro dizer que é minha filha. Uhum. A minha outra filha, que é a Camille, ela começou também com 18 anos, obrigada, porque saindo de uma pandemia, estava naquele oba-oba, eu falei, tá reclamando muito, vamos trabalhar, porque a vida é trabalho. E ela não queria, porque eu tenho vergonha e tal. É a melhor vendedora que qualquer pessoa pode contratar. Só que ela não fica direto, porque ela mora fora do Brasil. Então, eu estou aproveitando dela esse ano que ela está comigo, daqui a 2 meses no máximo ela volta. Mas mesmo de longe, ela acaba trabalhando comigo, porque quando eu preciso de um orçamento rápido, ela me manda. Então, assim, essa coisa da internet também me ajuda muito. Então, são 2 princesas na minha vida, que eu fico sem ar para falar, e a minha neta que está vindo com tudo mesmo. E ela fala, mãe, a loja não é sua, a mãe dela, a loja é minha. Então, que barato, Adriana. E são gerações, tudo a ver até com o nome, né? Nova geração, e você vai percebendo isso, que você vai construindo um legado também, para deixar isso perdurar, porque se cada uma delas também fossem trabalhar com coisas diferentes, né, talvez não ia gerar isso daí, não ia construir um legado, né? E foi isso que aconteceu muito das empresas antigas. Os pais construíram, porque ontem uma cliente conversando comigo, ela falou, então você é rico? Eu falei, sou. Eu tenho riqueza, eu tenho família, eu tenho saúde, eu tenho o principal, né? Tudo. Mostrei para ela meu Instagram pessoal, falei, isso tudo aqui é família o tempo todo. Então, muitas famílias não conseguiram, né, os pais construíram e os filhos destruíram. E eu falo para elas, vocês podem ser o que vocês quiserem. Se não quiser a empresa, está tranquilo. Mas saber que alguém está querendo, e aí eu pego isso da Thaísa, que pegou com toda a força. E ver a filha dela dizendo que ela vai continuar, foram os meus anos de suor. Foi a minha juventude. E uma coisa que eu trago, Adriana, muito provavelmente você não trouxe peso ao falar do seu trabalho. É perceptível o brilho no olhar quando você fala, poxa, eu adoro ir para a casa do meu cliente, eu adoro. Você se recarrega, talvez, trabalhando. O que poderia ser cansativo, para você é uma recarga, volto energizada. E talvez isso, eu falo muito isso para as minhas mentoradas que querem que os filhos mantenham, sigam, dê o exemplo, dá o exemplo positivo. Foi bom para você? Agora, se todo dia você chegar, eu não aguento mais, é muito problema. Não é isso? Os filhos não escutam, eles veem. Sou professora, perfeito, né? Então, os filhos não escutam, as pessoas não te escutam, elas te veem. E uma coisa é assim, quando as vendedoras colocam, Adriana, o cliente só pode 6h30 da manhã. Eu não reclamo, eu digo, tudo bem, vamos fechar um pouquinho mais cedo, porque no outro dia eu tenho que trabalhar. Então, realmente, elas nunca viram reclamando da empresa. Eu trabalho, obviamente, todo mundo precisa trabalhar, né? A gente vive num mundo capitalista, mas o trabalho me energiza, de verdade. Eu posso fazer uma cirurgia, vou fazer agora da mão. A primeira coisa que eu perguntei para o médico, eu vou ficar quanto tempo Quando é que eu volto? Ele falou, pera, na quinta dá para voltar na segunda, porque o carro automático, enfim. Porque eu preciso disso. E eu tenho muito cliente da 4ª idade. Eu venho aprendendo muito. Os meus clientes me ensinam. E aí eu vejo como que a 4ª idade está bonita, está firme, está se cuidando. Nossa! E aí eu digo que eu vou viver no mínimo 94 anos. Então, eles me ensinam, eles me inspiram. Eu vendo para cliente que o filho casou, e o filho que casou, e agora o neném vai nascer, eu digo, eu sou tivó. Nós temos essa relação. Tem muito cliente meu que tem meu Instagram particular. Então, não é um peso. Nunca foi um peso eu trabalhar. Isso eu percebo que faz muita diferença. Imagina se você hoje tivesse, talvez,
tocando a área que a Thaisa está, logística, entrega. Talvez você não tivesse com essa felicidade toda, Não né, Adriana? estaria nunca. Por isso que quando eu vou para o depósito, eu digo, gente, me mantém longe do depósito. É onde, na minha zona de florescimento, né? É a sua zona de florescimento. Agora, trazendo um pouquinho para essa peculiaridade de cada uma, o que você consegue hoje trazer? O que a Thaisa traz de diferente para a empresa? O que a Camille traz? O que você consegue perceber de cada uma que trazem de diferente para a empresa? Então, elas são jovens, né? E estão muito mais antenadas. Antenadas, perfeito. Totalmente. Às vezes elas falam, às vezes uma blogueira que eu digo, meu Deus, eu tenho que procurar. Eu vendo, às vezes, que eu não sei. Então elas, mãe, como é que você não sabe? Então elas trazem essas novidades. O que a gente pode fazer para mudar? Elas trazem muito dos vídeos que eu posto, elas que me trazem, me mostrando como é que eu devo fazer, né? Porque é a tal da trend. E a Thaisa, que é a pessoa que realmente é ponto dentro da empresa, ela traz um ar calmo. Ela calada, ela manda mais do que eu falando. E eu sempre fui muito... Eu sou no 220, eu fiz uma postagem sobre isso, mostrei o meu dia a dia e falei para meus clientes, para vocês entenderem por que eu sou no 220. Mas eu já fui jovem, comecei cedo, e muito sem paciência, porque eu fui numa roda, assim, vai girando. E ela me traz essa calma, ela mostra assim, não adianta, ela fala isso para mim, não adianta você repetir 3 vezes, eu já escutei. Me dá um tapa assim, sabe? Sem... Isso legal. Dói mais do que se estivesse brigando. Então, de uns 3 anos para cá, eu tenho sido mais escuta com todos, respirando, para depois responder, com todos da empresa. E a Camille, ela me traz essa coisa do que temos que fazer para fora. Tem que pensar, porque tem muito americano que compra aqui. Então, ela vem com um diferencial do que ela vê no exterior. E isso é muito legal. Cara, isso é interessantíssimo, Adriana, porque é um renovo que é importante para a empresa e que muitas vezes você precisaria contratar uma empresa de marketing, uma empresa de inovação para poder te trazer. E você tem isso dentro das suas filhas. Por mais que ela more longe, ela está com esse olhar, né? Que é nato. Porque, na realidade, uma está aqui no Brasil o tempo todo, mas está o tempo inteiro vivenciando o que o cliente está falando por trás das câmeras. Porque eles acabam não me ligando para se tiver algum problema, algum estresse. E a outra, ela está no mundo vendo como é que funciona lá fora. E aí as duas, quando se juntam, elas decidem o que eu tenho que fazer. Sabe? Agora, falando disso, dessas visões diferenciadas, né? Cada uma tem um olhar, e isso é lindo, é maravilhoso, é uma diversidade que com certeza enriquece, mas que também traz conflito, com certeza. O que você hoje traria para quem está nos assistindo, Adriana, com a tua experiência? Como é que deve lidar? Como é que você percebe essas diferentes visões e como é que você orquestra isso? Porque no fim do dia você que é a pessoa que está de frente e a que construiu. O que você traria disso? O que eu sempre falei é que eu sempre falei isso, inclusive na minha vida particular. Se você tem algo para me trazer que vai me ajudar, eu vou escutar. Se for para recriminar e não trouxer a outra parte, que seria a solução, eu não vou te escutar. Porque eu estou trabalhando a minha vida, tanto pessoal como empresarial, sozinha. Porque é uma vida solitária. Não tem jeito. É uma vida solitária. Fazer conta de cabeça para baixo, fazer logística. Entender de tudo que você precisa, né, Eu preciso entender de tudo. Eu digo que eu só não sei instalar. E o meu instalador brinca, não faz isso, senão a gente perde o emprego. Entendeu? Então, tem que ter calma. E isso eu estou falando agora com a experiência de quem já viveu no estresse. Tem que ter calma para escutar todos, peneirar. Agora, tem muita gente que só entra para te dar a reclamação, né? Uma crítica que não é a construtiva. E essa, se você ficar alimentando, né? Você não vai seguir à frente. E muita gente, e isso eu vou te falar, antes da pandemia, eu sempre trabalhei e construí a minha trajetória também falando com meus clientes pelo WhatsApp. Fazia as minhas listas de transmissão. Às vezes eu dava só bom dia, sabe? Não é para vender. Se um cliente me diz que o gatinho passou mal, quando eu falo de novo cliente, eu pergunto como é que está o gatinho. E isso ninguém levava muita fé. Inclusive dentro da minha família.
O negócio, você quer aparecer? Eu falava, não, eu quero construir uma relação com os meus clientes, porque vender, qualquer loja vai vender. Então, isso é muito importante. Você fazer essa construção. Então, e não escutar a crítica negativa, porque isso te paralisa. E sempre vai ter, né, Adriana? Sempre vai ter pessoas para te puxar para baixo, o mundo já é cheio. E foi bacana você trazer esse ponto do empreendedorismo solitário, e é o que eu percebo até trazendo um pouquinho da minha mentoria do Happy Club, né? A ideia foi exatamente essa, trazer mulheres de diferentes segmentos para trocar, para ter um momento ali de falar, tá difícil para você? Rede de apoio. Tá difícil para você? O que você faria no momento? E ontem eu vivi uma situação tão interessante, ontem eu estava dando uma aula para empresárias, né? Empreendedoras de segmentos do varejo. E a gente conversando, eu estimulando, trouxe um tema. De repente, uma trouxe uma sacada. Por que você não fala assim? Olha que interessante, você falar que nananã, e trouxe o que é do segmento dela. Mas foi tão bacana, Adriana. Eu falei, gente, a outra falou, adorei, vou repetir, posso pegar isso para mim? Eu falo, é seu. E ao mesmo tempo, você vê, não fui eu como mentor ali, não fui eu só, botei gasolina na fogueira e, obviamente, uma deu o olhar como cliente, porque ela é consumidora, essa cliente, essa empreendedora vende sorvete. Então ela falou, eu adoro, mas por que você não fala assim? E são essas coisas que eu acho que são muito ricas. Quando a gente está no solitário, fica mais difícil, né? Fica, e você tocou no assunto, porque a tal pessoa é consumidora, todos nós somos. E eu falo isso muito na minha empresa. Eu digo, imagina um cliente que nem eu, que não tem tempo, comprando. Você tem que estar atento, né? E essa questão de empresário, hoje em dia, principalmente, só empresário entende empresário. Não tem jeito. Se você falar com o empresário que paga imposto, só esse empresário vai entender, mesmo que não trabalhe no mesmo ramo, porque nós estamos na mesma bolha. E, às vezes, quem está de fora como empresário vai perceber isso. Se você fizer isso, talvez dê certo. Então, é uma crítica construtiva. E é um olhar, né, Adriana, de uma pessoa especialista nesse segmento, é isso que você falou, todo empresário tem as dores de imposto, de funcionários, de venda, de inovação, da logística, de alguma forma. Então, assim, todo mundo vive isso, independente do seu segmento, se é produto ou serviço, né, você vive. E do pós-venda, de você resolver um problema. Importantíssimo. Importantíssimo. E quando você troca, quando você conversa com outra empresária, com outra mulher que também está vivendo ali, talvez ela tenha um olhar tão inovador para o teu segmento que você mesma fala, gente, como é que eu não pensei que estava na minha frente? Porque a gente está dentro do problema. Então, essa crítica construtiva, eu amo. Que é o que a Thaisa tem feito. Apesar das vezes eu dizer, eu não entendo isso. Depois eu paro e raciocino, é isso. É isso. Porque é uma empresária, sente as dores e vê de uma outra maneira. Muito bom. Agora, Adriana, falando um pouquinho, né, você trabalha com decoração, com esse embelezamento todo, que é uma delícia quando a gente consegue melhorar, trazer um requinte para a nossa vida pessoal, né? E o que você realmente colocaria que é o diferencial da nova geração? O que você acredita, o que você batalha por isso? Então, a casa é o nosso recanto, é o nosso momento sagrado. Então, eu faço questão de ir na casa do cliente, porque às vezes tem clientes que dizem assim, eu trouxe a medida. Eu digo, olha, se eu errar, eu troco. Aí, não, então vai lá. Por quê? Porque eu preciso sentir como que é aquela casa. E esse eu tenho certeza que esse é o grande diferencial. Eu sempre estou à disposição do cliente, sempre. Eu faço questão, a empresa toda sabe disso, então eles sabem que é a Adriana quem vai no cliente, é a Adriana quem vai sentir o que está acontecendo. E quando eu chego no cliente, às vezes o cliente não compra exatamente aquilo que tinha pensado. Porque quando eu chego lá, eu vejo a necessidade. Você entende do que você vende, né, Adriana? Então você consegue apresentar. E aí, foi aquele caso que eu te falei do blackout para a sala. Por mais que você diga isso, só mostrando, eu digo, olha, sua sala está muito escura, a gente tem uma varanda que não entra muito sol, que tal? E aí o cliente ficar satisfeito. E isso é um grande diferencial. Então, é pessoal demais, é personalista. Meu trabalho ele é totalmente assim. Agora, trazendo um pouquinho dessa personalização, Adriana, o que é um atendimento? O que significa para quem está nos ouvindo e de repente, como é que é? O que eu faço? O que você falaria? O que você
ensinaria com tantos anos aí de trabalho e de vendas, principalmente, o que é um atendimento personalizado para você? Agora eu uso a tal da IA no WhatsApp porque você tem que ser, né, estar dentro do que todo mundo está fazendo. Mas o que eu faço? Depois daquela resposta que vem programada, eu entro com o meu áudio. Porque as pessoas me conhecem pela voz. Perfeito. Irreconhecível. E aí eu entro com o meu áudio. Eu sou a Adriana, sou eu quem vou te atender. Como é que eu posso falar contigo? O que você está precisando? Porque se o tempo todo a IA ficar te respondendo por você, isso não é uma coisa pessoal. E isso é um grande diferencial, apesar da modernidade. Porque eu, Adriana, sou uma pessoa que eu preciso de gente. E se for para ficar comprando com máquina, aí eu perco até a paciência. Entendeu? Então, se eu quero me manter no mercado, que está todo mundo evoluindo para a internet o tempo todo, o meu diferencial é esse. O seu diferencial é ser humana. É ser humana. Se eu estou na loja, eu filmo, eu ponho, eu me mostro, eu digo, olha só, vou te mostrar a minha persiana. A pessoa vai... Lembra de uma propaganda da minha época? Compre batom. Aham. Exatamente isso. A pessoa vai lembrar de mim porque eu estou ali como ser humano para um ser humano. E isso é interessante, eu trago no meu método, né? O meu método RAP, resiliência, escutativa, paixão, inteligência emocional e social. Eu falo muito na inteligência social, porque hoje muita gente, por conta disso que você falou, da internet, a gente está no costume de usar IA, de estar nas redes sociais, de estar um pouco mais afastado do olho a olho, né? E o ser humano quer isso. Na venda, a venda é humana, por mais é emoção. Então, como é que você vai distanciar? É claro que eu falo, a IA ajuda. Sim, mas você tem que estar ali como ser humano para falar com o ser humano, porque senão você se perde. Eu estou seguindo uma blogueira que tem falado muito sobre isso. Como eu sou atendida, ela faz, né, várias pesquisas, uma atendida para comprar uma panela de R$3.000. E a pessoa pega, né, aí ela sempre faz com duas empresas. Uma empresa diz, você pode me mandar o WhatsApp do que você quer? Oi? Uma panela Isso é tão de R$3.000, uma persiana que fosse de 500. Eu sempre peço para o cliente, você pode me mandar a foto do seu ambiente, que no meu olhar eu vou tentar, né, no chutômetro ver uma medida, mas eu sempre vou à sua casa confirmar. É um diferencial. E isso é importante, né, Adriana? Porque quando você traz isso, para o vendedor, muitas vezes, é mais fácil trazer o cliente para o WhatsApp. Porque fica ali, né? A sensação de você poder estar falando com 20 ao mesmo tempo, eu estou falando com 20, é muito melhor do que eu ligar. Mas o efeito voz, é diferente, né, Adriana? Mesmo que você esteja no WhatsApp, você mandar o seu áudio. É a sua voz. Né? E é óbvio que o áudio é único, né? Se você traz, ainda coloca o nome do cliente, a pessoa percebe aquela atenção. É com ela que eu estou falando, não é geral. Porque a IA está respondendo igual para todo mundo. E por mais, ontem eu assisti uma aula ontem de manhã de um profissional que eu gosto muito, e ele estava trazendo a importância de você entender que mesmo você utilizando a IA para te ajudar e tudo mais, você precisa dar um grande contexto para a IA, para que ela consiga fazer com a sua cara, sua autenticidade. Para a IA se humanizar, olha que absurdo que a gente está vivendo. É exatamente isso, para a IA humanizar e conseguir trazer de alguma forma as suas características, senão, por que eu compraria com você? Por que eu não compro com outra pessoa? Porque aquelas respostas que a gente vê num monte de lugar, você nunca tem o que você precisa? Imagina se eu colocasse a minha IA para responder e dissesse assim, você me dissesse, eu quero uma persiana. Rolux ou romana? Qual é a medida? Qual é a cor? Eu não vou vender. Perdeu toda a parte mais importante da venda. Porque o cliente ele vai comprar a persiana, mas ele pode comprar no meu colega ali do lado. Ele vai comprar comigo porque eu vou. Você precisa do quê? Olha, essa daqui é melhor para você. Isso não é piegas, isso é a grande realidade. É isso. Isso é a venda de verdade, né, Adriana? O Itaú fez uma reunião com os seus clientes e de empresários para falar justamente sobre isso. Olha a empresa tentando trazer de novo o seu cliente. Porque antigamente a gente dizia que banco é gerente. Eles estão começando... Por quê? Porque tem um monte de plataforma, um monte de banco digital. Se você vai me dar esse atendimento, eu posso buscar outro e comparar, vira commodity, né? Exatamente. Então, como é que uma empresa
pequena como a minha, né? Porque eu fiz uma comparação aqui de Itaú e nova geração, não vai fazer a mesma coisa, não vai atender. E isso, se não, eu não. Aí entra aquilo que eu queria ser psicóloga, né? Eu sempre fui da área humana. Eu estou na venda, é a área humana. Não me coloca na frente do computador para ficar direto e esquece. Perfeito. Agora, falando um pouquinho de erro, de decisão difícil, de momento desafiador que você já passou, teve algum momento, alguma virada de chave que você teve, que você passou por alguma situação e que aquilo dali te trouxe um aprendizado? Pode ter sido doloroso, mas te trouxe um aprendizado e que você quisesse, né, dividir aqui com a gente? Eu fui roubada dentro da loja, né, por um antigo vendedor, e que a gente confiava muito. E aí, quando começou a dar o problema, né, os clientes aparecendo, nem assim eu tenho pequenas causas. Quando os clientes começaram a aparecer depois de 2, 3 meses, e eu sentei e falei, vocês precisam me dar um tempo. Eu fui para a delegacia, dei parte, né, e coloquei aquele documento assim atrás da mesa onde eu fico, na loja. Então, todo cliente que chegava, eu dizia assim, tá aqui, eu vou te dar uma cópia. Eu só preciso resolver. Eu tenho cliente que foi, inclusive, testemunha minha, né? Só que a partir dali, eu comecei a saber quanto que custa uma bucha de gesso. Entendeu? Aonde comprar mais barato para você ter o melhor preço. Não confiar tanto, você confia, mas não entrega. Não entrega. Não entrega. Esse momento foi um momento muito doloroso, porque foi logo no início de eu estar abrindo a nova geração nesse shopping. Então, foi assim um grande desafio, mas que Deus ele me abençoou muito, porque o dono do shopping me liberou sem eu ter que pagar o espaço por um tempo. Depois ele me cobrou, mas naquele tempo, empresa que eu trabalho até hoje, por isso que eu trabalho com a Amorim, porque na época eu chamei o dono para falar, explicar minha situação, e ele me atendia em 10 dias. Então, eu tinha que trabalhar para pagar o que eu estava fazendo e pagar o cliente no produto, que eu não tinha entrado dinheiro. Eu tenho um grande instalador, mais antigo, né, porque os meus instaladores são ótimos, mas o mais antigo, que nem trabalha hoje comigo, foi quem me indicou um que trabalha, e ele veio, não sei de onde. Sabe quando você não sabe como que aparece na tua vida? É Deusidência, eu falo que é Deus agindo. Deusidência, porque não existe coincidência. Não existe. E ali eu aprendi muito. Muito. Ali começou a empresa. Trazendo do aprendizado, o que você aprendeu? Fala um pouquinho assim, porque isso é importante, quem pode estar passando por uma situação às vezes dolorosa e traumatizante, como você descobrir um roubo e que você vai ter que dar conta daquilo, Isso. você vai ter que responder. O que você falaria que você aprendeu com relação à parceria, com relação a tudo que você viveu nesse momento? A gente tem que saber de todo o sistema dentro da tua empresa. Eu digo que eu não sei colocar uma persiana, mas se eu pegar uma furadeira, eu vou aprender. A gente só não sabe porque a gente não quer aprender. Você pode não saber fazer, mas você sabe avaliar se foi bem feito ou não. Exatamente. Você tem que saber de tudo de dentro da sua empresa. Cada setor. Porque você só sabe mandar se você souber fazer. Então, esse foi o grande aprendizado. Porque quando eu comecei, obviamente, você começa com sonho, idealizando, o mundo é bom, tudo vai dar certo, porque ninguém começa dizendo, vai ter um problema lá na frente. Então, esse foi o grande aprendizado. Eu sei de qualquer setor da minha empresa, de como funciona. E até o que você trouxe, né, Adriana? É tão bacana quando a gente consegue perceber que a gente tem pessoas boas, porque muitas vezes a gente lembra, mas é muito difícil, mas as pessoas, ontem eu ouvi até isso, né, Maria, mas parceria entre mulheres é difícil. Eu falei, no meu mundo não é não. No meu. De verdade. Porque assim, senão não está comigo. É isso. Eu escolho as pessoas e eu permito quem entra, quem não entra na minha vida. Então, é você também ter um olhar, e para você foi isso, né, você conseguiu encontrar pessoas, como você trouxe aí, que te ajudaram, que te deram a mão para você sair daquele buraco. Exatamente. Não que você não ia pagar, você vai ter que acertar. Infelizmente, você que cometeu o erro de ter contratado, de ter dado a liberdade para a pessoa. A gente comete o erro de contratar uma pessoa que vai te roubar. Olha, é a loucura. Mas isso que você falou é muito importante, porque assim, foram pessoas que entraram e que eu tenho gratidão para o resto da vida. Porque foram pessoas. Porque eu tinha 2 alternativas. Uma, fechava a loja, como várias pessoas fazem, e deixa rolar. E outra era
botar a cara a tapa. Erguer a cabeça. Eu sou de uma criação que a gente bota a cara a tapa. Mas essa equipe que foi aparecendo... Eu tenho um caso que um motorista, a gente nunca mais soube dele. De vez em quando, nas nossas festas de final de ano, a gente fala, foi um anjo, porque ele trabalhou comigo 3 meses, ele resolveu as minhas entregas. Ninguém sabe dele. Sabe assim, o anjo que vem, resolve e vai. Eu creio muito em Deus, então eu creio muito que são coisas que, quando você é do bem e você está disposta a fazer sempre o bem, a gente não acerta todos, mas a gente quer fazer o bem vai te retornar. Com certeza. Você erra, mas querendo acertar. Você não errou querendo... Eu não fiz de propósito. Exato. Agora, tem 2 coisas que eu percebo muito forte em você mesma, Adriana, que é a fé e saúde. Essa preocupação com a saúde. Queria que você falasse um pouquinho desses 2 pilares que hoje estão na sua vida, né? Então, a fé eu nem sabia que eu tinha, mas antes... Eu não sabia que isso se chamava fé, mas eu sempre confiei muito em Deus e... História assim com ele, se tiver que falar de testemunho, a gente vai fazer 10 podcasts. Mas eu não sou ninguém se eu não tiver Deus do meu lado, porque ele não abandona. Obviamente, não adianta você pedir e ficar sentado. Eu entrego a minha vida. A minha empresa, ela é entregue a Deus. Tanto que eu já montei em outros lugares, eu digo, Deus me colocou ali. Não adianta, outros lugares não deram certo. Deus me colocou ali. Então, essa fé, ela me faz levantar todos os dias, porque eu sei que vai dar certo. No maior problema, na maior crise financeira, o país está, eu não posso reclamar. Então, não existe coincidência. Do nada, vem um cliente que comprou comigo em 2017, por causa dessa cliente de ontem. E eu lembrar dela, porque eu falo para meus clientes, eu preciso lembrar de alguma coisa. Quando eu cheguei na casa dela, eu não tinha visto, eu falei assim, aqui não tinha uma Nossa Senhora que ilumina? Eu sempre sei do cliente porque alguma coisa... Te chama atenção, marca, né? É onde eu guardo os meus clientes, entendeu? Então, a fé, ela faz a gente prosperar. E ser próspero não é ser rico. É você dormir todos os dias em paz. Para mim, é isso. Em relação à saúde, em 2020, dia 25 de outubro, eu parei num hospital achando que eu tinha comido um quibe ruim. E eu estava, na realidade, com o meu estômago perfurado, 3 perfurações. Eu quase morri. Eu trabalhava de domingo a domingo. E quando eu voltei, a anestesista, eu só escutava ela falar assim, tinham 2, ela não está indo. Ou seja, eu estava com medo de morrer, né? Eu não relaxava para ir embora, para ficar anestesiada. Quando eu voltei, naquela sala que você fica sozinho, CTI, UTI, eu li meu nome assim, Adriana Sampaio, que não é o que eu uso, mas Adriana Sampaio, 50 anos. Eu estou arrepiada, porque eu comecei a falar com Deus. Eu falei, Senhor, é uma nova chance. Eu tenho que mudar de alguma maneira e várias coisas. E aí eu parei de trabalhar aos domingos, que eu preciso de vida, né? Só vou uma vez a cada 2 meses na loja, enfim, mas domingo não é o meu dia mais de trabalhar. E fiquei 10 dias no hospital. No 6º dia, eu já estava no quarto, já tinha gente fazendo reunião comigo, porque não dá para parar. A Thaísa, que estava com a empresa, isso foi no final de ano, outubro, né? E a gente com vendas grandes. E ali, mais uma vez, eu testei a minha fé. Eu falei, Senhor, eu preciso estar de pé, eu preciso voltar ativa. E os médicos perguntando, você quer algum atestado? Eu falei, minha patroa é má, ela não vai me dar. Enfim. E ano passado, uma semana depois do Dia das Mães, eu tive um piripaque no coração. Eu fiquei internada de novo. Eu lembro, Adriana. Muito exame. E aí eu pensei, eu falei, tá tudo errado. Eu preciso mudar mais alguma coisa. Deus está me alertando. Gato tem 7 vidas, estou com 2, não vamos brincar para quem vai até os 94, no mínimo. Pensamento meu. E aí eu parei de trabalhar efetivamente todo sábado. Sabe quando você não sabe o que fazer no sábado, porque você só sabe trabalhar? Eu marquei unha 13h, eu marco um lanche. Foi descobrindo novas coisas. Que se o celular não tocasse, eu ficava tensa. E mais uma vez eu coloquei nas mãos de Deus, porque eu falei, é o Senhor que está me parando, o Senhor tem que prover. Então, a minha saúde, a minha fé, ela é muito, muito junto. Está interligado, né? Tudo, tudo.
E isso eu procuro passar para as minhas filhas. Eu tenho no meu celular há 16, 17 anos, que 3 horas toca, eu só faço oração. Eu só agradeço. Nem que diga assim, Senhor, muito obrigado pelo dia de hoje. Eu não peço nada, porque dormir eu peço pra caramba. 3 horas eu estou aonde? Na casa de algum cliente. Então eu estou sempre falando de Deus. Tem vezes que a gente ora junto, que o cliente também está passando por uma coisa que a gente se abraça. Então eu creio que se as pessoas tiverem, não estou falando de religião, uma fé, tiver o coração em Deus, a gente muda esse mundo. Porque Deus junta essas pessoas. Então, a minha vida inteira é de fé. Até porque vendedor tem que ter fé. Tem que ter fé, Adriana. Você não tem fixo. Ah, meu amor, eu falo muito isso no meu método, né? Eu falo muito da ciência da felicidade, de você realmente... A fé, ela te traz um entusiasmo, que o entusiasmo, a palavra é isso, é você ter Deus dentro de você. Então, você ter o entusiasmo, você acreditar, senão você não vende segurança, senão você não convence, é isso. Então, acho que são 2 pilares muito importantes. Agora, Adriana, você trabalha realizando sonhos nas casas das pessoas, né? Quando a gente fala realmente o que você faz é isso, a pessoa tem o sonho de ter aquela casa de uma outra forma, né? Pensando como é que eu trago mais aconchego, mais beleza, mais tudo. O que mais te marca no contato com os clientes? O que mais fica para você desse contato realizando sonhos? Eu vou te falar que tenho alguns clientes que são muito marcantes. E são os clientes mais humildes, porque você vê que está ali se esforçando. Essa semana passada eu fui em uma e eu fiquei tão feliz, porque está fazendo igual aonde o patrão dela fez. Ela está fazendo o que o patrão fez, olha, né? Que conquista, né, Adriana? É uma conquista. Porque eu estou realizando aquele sonho de verdade. E aí Adriana, o seu ticket é alto. Meu ticket não é alto, eu tenho todos os preços, eu tenho todas as variantes, né? Mas quando eu atendo um cliente que está ali se esforçando mesmo, não, esse mês eu vou comprar uma. Quando eu acabar de pagar essa, eu vou comprar outra. E eu guardo aquele orçamento, que quando aquela cliente me liga, eu tenho aquele orçamento, isso me realiza muito, tá? E quando eu trabalho com cliente de nível AA, que é onde eu atendo, quando esse cliente que ele é super exigente, ele liga para dizer, era isso que eu queria, eu estou no caminho certo. E isso é muito legal, Adriana, quando você traz assim, você vibrar pela conquista do seu cliente te traz mais energia. Isso é comprovado pela ciência da felicidade, que quando você vibra, se você vibrar só pelas suas conquistas, concorda que o número é menor. Sim. Se você consegue vibrar pela conquista de outras pessoas, aquilo aumenta o número de vitórias na sua vida, o número a sensação de bem-estar vai ser muito maior. Então é isso, é você conseguir enxergar essa beleza, né? Fazer assim, olhar quem? Tudo está interligado. Verdade. Agora, com tanta concorrência, né? Vamos falar de concorrência, que eu acho que é um assunto que muitas vezes pega para quem está nos ouvindo e tem, mas não é tudo tão lindo, tem um lado difícil. O que realmente faz um cliente escolher você? Quando você fala de concorrente, o que você percebe? Lá onde eu tenho a loja, tem uma loja ao lado. Me fala um pouquinho onde é, para quem está nos ouvindo. É na Avenida das Américas 2000, no Freeway Center, e ali tem o shopping que se chama Casa Prime Decor. Nossa loja está bem no corredor, ao lado do Rei dos Quadros. Então, não tem como errar, uma loja compridinha. Ao lado tem uma loja que já era muito antes de eu estar ali. Quando eu trabalhava com a Dona Amélia, aquela loja já existia. Então, quando o cliente fica entre a minha loja e o outro, ele fala, mas o seu concorrente. Eu olho para o meu cliente e digo assim, ele não é meu concorrente, ele é meu colega de trabalho. Eu não tenho concorrente. Porque ninguém atende como eu, do jeito que eu não vou atender como você. Eu posso sentar aí desse outro lado, eu não vou fazer a mesma coisa. Então, eu não tenho concorrente, eu tenho colegas. E eu pergunto para o cliente, você quer preço? Eu vou te oferecer outro material. Dentro da mesma fábrica, é a mesma qualidade. Eu sou a mesma pessoa, a minha empresa é a mesma. Agora, se você só quer preço, talvez eu não tenha como te atender. Mas me diz até onde você pensou em gastar. E a pessoa vai vendo que a gente... Porque, assim, eu tenho uma tabela, mas a gente é flexível.
A gente não quer perder uma venda. E outra coisa, né, Adriana, tem muita coisa que envolve o teu atendimento, né? Não é simplesmente o produto em si. Tem essa equipe que vai instalar, Exatamente. tem a equipe que vai cuidar. Então, tem todo um serviço em volta, porque o seu é produto e serviço. Preço. Porque se fosse assim, compraria pela internet. Eu trabalho sob medida, eu tenho mais de 5.000 tecidos só para fazer cortinas. Tem mais de 10.000 tecidos para fazer estofamento. Eu trabalho para hotelaria. Então, assim, eu falo para o meu cliente, quando quer um estofamento de minha mão de obra não é barata. Mas olha o meu produto. Aí eu mostro quais são os hotéis que eu trabalho. E isso que você trouxe é muito legal, essa visão do concorrente, que eu falo muito isso em mentoria também. O concorrente, ele tem uma corrente com você. Se você for pensar na palavra, né? Concorrente. Ele tem uma corrente. Ele tem uma ligação. Quem vai dizer se essa ligação é boa ou ruim é o seu comportamento. Exatamente. É você olhar para ele com medo, com raiva, com inveja, ou você olhar falando, tá bem, são 8 bilhões de pessoas nesse mundo, tem uma quantidade para mim. Tem para todo mundo. Tem para todo mundo. Deixa eu fazer do meu jeitinho e atrair os clientes que vão se conectar comigo e você faz a mesma coisa. Tá tudo certo, né, Adriana? Exatamente. É um shopping de móveis, né? E as minhas irmãs têm loja ali dentro. E quando o cliente... Eu sempre pergunto se precisa de mais alguma coisa. Eu sou vendedora. Exato. Eu sou dona de loja, sou vendedora. E a indicação, a minha, é na mãozinha. Vamos ali conhecer a loja. Mesmo que você não compre agora. Você precisa conhecer a loja. Mas tem cliente que diz, eu já fui na loja X. Eu digo, então vou te levar lá. Vamos levar o tecido que você comprou para fazer isso. Eu não tenho concorrente, porque assim, minha irmã seria uma concorrente dela. Não, é um colega, o meu cliente já escolheu. E eu vou te dizer com muita sinceridade, eu já passei cliente para o meu colega do lado, para outra empresa que trabalha com o mesmo produto. Porque o que o meu cliente queria, que essa pessoa queria, eu não tinha como atender. Porque o que ele queria, eu não podia fazer. Então eu falei, eu vou te levar aqui do lado. E levei. E, Adriana, isso e encanta. Depois de volta. É isso encanta, isso conecta, isso gera uma gratidão no cliente. Eu vivi uma situação esses dias, que eu fui numa loja, perguntei se tinha um produto, ela falou, Maria, não tem, mas eu vou te levar aqui na loja. Eu achei aquilo tão bonito, uma atitude tão nobre. Você vê que eu estou falando sobre esse atendimento hoje, ficou na minha cabeça. Se eu precisar de qualquer coisa, eu volto nela. Primeiro você vai nela, exatamente. Por isso que eu não tenho concorrente. Eu tenho colega de trabalho, em qualquer setor. Às vezes chega uma pessoa na loja assim, eu não vendo, né, bucha de gesso, eu não vendo suporte da persiana do cliente que caiu, que nem comprou comigo, mas eu mantenho algumas coisas na loja. E aí eu digo, espera que eu vou ver. Aí a pessoa pergunta, mas quanto é? Nada não, leva meu cartão, me indica aí. Maravilhoso. Porque eu não vou vender, eu não trabalho vendendo esse produto. Eu trabalho vendendo uma casa, nem que seja uma janela, mas é a roupa da casa. Então, aquilo dali não vai me fazer falta, nem financeiramente. Mal comparando, Adriana, assim, mal comparando não, trazendo um outro exemplo disso que você está falando. Eu tenho uma aluna, que é a Samara, que até já tem aqui episódio também dela, ela é dona da Óticas Veja. Uhum. E eu, num sábado, eu estava na piscina do meu prédio e uma vizinha falou, ai, Maria, a minha filha quebrou o óculos, não acredito, não sei o que, comentou comigo, eu falei, eu tenho como te ajudar. Uhum. Eu tenho uma aluna que é maravilhosa, tem ótica aqui em Botafogo e tudo. Deixa eu mandar uma mensagem para ela, mas é sábado. Eu falei, não, se ela não puder, ela vai me responder segunda, mas vem um pouquinho do que você falou, a empreendedora de verdade, se tiver online, vai te responder. Aí eu mandei para ela, Samara, aconteceu isso, tem como ajudar? Manda ali na loja que se tiver como resolver, a gente vai resolver, senão tem que ficar o óculos lá para conserto. Resumo, ela foi, resolveu, quanto é? Nada. Ela ficou tão encantada, ela voltou, Maria, e tal. Porque às vezes é tão pouco para você consertar. Agora ela falou, fiquei encantada, próximo óculos eu quero comprar lá com ela. Então isso tudo... Isso é ser empreendedor. Você não faz porque você está pensando, esse daqui vai ser um futuro cliente. Você faz porque é teu, é nato. Você faz porque você pode fazer. Exato. Nem tudo é dinheiro, nem tudo é sobre dinheiro. Agora, para quem está pensando, está assistindo, a gente está pensando em renovar a casa, em trazer, né, uma decoração diferente, investir, por onde começar, Adriana? O que você falaria para essa pessoa? Se não tiver um arquiteto, né, porque eu respeito muito, são meus colegas de trabalho, se tiver o arquiteto, vai na loja, com o seu arquiteto, mas me leva o projeto e a gente vai trabalhar em cima do que o arquiteto fez de layout. Né? Se não tiver arquiteto, é só entrar em contato comigo, meu WhatsApp, ele não toca nunca para mim, só para eles, meus clientes.
E eu vou à casa do cliente, meu carro. Se você abrir meu carro, ele é uma loja, porque eu tenho tudo dentro do carro. E aí a gente vai conversar, a gente vai passar 1 hora e meia, analisando o que precisa. Porque aí eu vou tirar as medidas, vou apresentar o produto dentro daquilo que eu estou vendo. Eu não cobro por isso, entendeu? É o meu trabalho e eu gosto do que eu faço. E é uma consultoria, né, Adriana? É uma consultoria que eu não cobro. Porque essa pessoa ela quer comprar. Se eu estou dando essa consultoria, ela me chamou, ela quer comprar comigo. É diferente da pessoa dizer assim, você pode ir na minha casa para fazer uma consultoria? Aí eu tenho horário, eu cobro por hora. Mas se a pessoa diz, olha, eu quero comprar uma persiana, eu preciso mudar a casa, eu meço até lugar de sofá, quando vai ficar eu deixo pronto o que precisa comprar. Essa consultoria ela não é cobrada porque é o meu papel levar... Você entende que isso faz parte do seu trabalho, totalmente. Né? Porque a pessoa... Eu fiz designer de interiores. Designer é você designar coisas para os lugares. Então, se a pessoa compra só uma persiana, mas ela quer comprar um sofá, aquilo tem que ter conexão. Quando eu vendo para o cliente e ele não compra todo o projeto comigo, vai comprando aos poucos, a gente já sabe o que ele vai comprar, então ele pode comprar as outras coisas da casa, porque tudo vai conversar. Então, eu faço isso com muito prazer, com muito amor. Entendeu? Maravilhoso. E o que você recomenda evitar? Agora o alerta. O que você, com esse seu olhar já treinado, o que você traria de alerta? Evitar é que tudo pode. A pessoa, a empresa, seja ele em qualquer setor, tudo pode, tem que evitar. Porque a gente não pode tudo. A gente tem limitação. Um médico, ele te atende, ele pode no horário dele. Ele não vai botar outro médico para atender em nome dele. Então, se eu sou uma... Como é que eu vou dizer? Amanhã eu estou 2 vezes, estou hoje com você 10h30, como é que eu vou estar 10h outro? Então, você não pode acreditar que tudo pode. E preço, você tem que fazer valer a sua concorrência, o seu orçamento. Mas eu brinco com meus clientes, tem que comparar banana com banana. Então, eu trabalho com um produto X. Se você comparar com Y, não vai ter preço. Então, você tem que fazer teu orçamento. Aí, quando você pega um muito baixo e um muito alto, você tem que ver se você fez a comparação dentro do mesmo produto. O muito baixo, alguém vai perder. E eu falo isso para o meu cliente. Quando ele começa a chorar, eu digo, isso aqui é cabalístico, esse número. Alguém vai perder. Não dá. Vamos negociar, tem que ficar bom para todo mundo. E não deixa de ser uma educação, né, Adriana? Quando você está trazendo um pouquinho também do teu olhar treinado de... mas eu tenho um orçamento mais barato. Será que é a mesma coisa? É o mesmo produto? Exato. Eu nunca falo, eu nunca pergunto qual é o colega, né? Eu só pergunto assim, eu posso ver o orçamento? Por quê? Um exemplo, para eu vender uma cortina, eu preciso saber a metragem, porque a partir da metragem eu vou te dar a quantidade de tecido. Pronto. A minha empresa trabalha com arquitetos, vários. Então, a gente trabalha com uma medida que é para colocar como que os arquitetos planejam a casa. A maioria das lojas que não trabalham com arquitetos trabalham com menos tecido. Já impactou no orçamento. Eu tenho tecido, a gente sempre coloca algum tecido em campanha, que é o que eu mais vendo, então a gente tem, com certeza, eu negocio com o fornecedor. Então, eu tenho preço de campanha, de produto bom, e tenho preço de produto importado. Você quer comprar qual? Você quer comprar qual carro? É por aí. Você não pode comparar coisas diferentes. É a história da caneta. Você quer uma Bic ou você quer uma Montblanc? É isso. Eu vendo caneta, vendo as duas. Eu vendo as duas. Agora, vamos trabalhar o valor dentro do que eu estou... porque eu tenho cliente que fala, olha, o teu preço está um pouquinho mais. É o mesmo produto, tá? Persiana é mais fácil de analisar isso, porque tecido é muita variante, né? Aí eu digo, vamos negociar. Nem para mim, nem para você. E esse cliente ele compra comigo. Exato. Por causa dessa franqueza, desse atendimento, desse diferencial que a gente está falando o tempo inteiro aqui. Agora, Adriana, quando o cliente finaliza o projeto, porque pelo que você está falando, o teu segmento ele tem uma vida, né, de atendimento. Desde o momento que a pessoa decide, você vai na casa do cliente, escolhe, e tem outros segmentos que estão nos assistindo que também pode ter esse processo um pouquinho mais longo. Quando o cliente finaliza, o que você gostaria que ele sentisse? O que você faz para que ele sinta? O que é isso? Paz e tranquilidade. E eu falo para o meu cliente, olha, um exemplo, meu prazo de entrega são 30 dias úteis. Eu não passo disso. Posso te entregar antes. Aí eu olho para o meu cliente e digo assim, fique em paz. Não me liga toda semana que isso não vai fazer eu acelerar. Não diminui os dias. É tranquilidade. Porque a venda, ela começou lá na loja, né, com a minha comissão de frente.
Aí depois eu vou para casa do cliente. Se é um cliente de retorno, já me conhece, é outra história. Mas aquele cliente que está passando e que foi na loja, então elas já passaram a segurança. Elas nunca falam quem vai é a dona, quem vai é a gerente, né? Porque também quando fala dono, todo mundo quer muito mais desconto. Então vai a gerente. Ela vai e vai estar no horário. Você viu que eu te mandei hoje sair de casa? Eu faço isso com o meu cliente. Se eu estiver no trânsito, eu mando a foto. Digo, estou no trânsito, eu vou chegar atrasado. Isso é confiança. Perfeito. Então, depois que ele compra, ele já teve aquela confiança toda, porque ninguém vai comprar R$ 500 ou 500 mil se não tiver confiança. Porque R$ 500 é muito dinheiro para quem só pode comprar R$ 500, entendeu? E aí eu falo isso para o cliente, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Agora o setor não é mais comigo. Parte de entrega é outro setor, porque eu não dou conta de tudo, né? Eu sou comercial. E aí a equipe da entrega vai sinalizar. E normalmente os meus clientes são filhos. É muito engraçado. Porque no talão de pedido tem lá o número da expedição, setor de entregas. E eu digo, eu mostro qual é a fotinho que vai aparecer. Quando o setor de entrega manda alguma coisa, meu cliente diz assim, Adriana, confere para mim se isso daqui é da tua empresa. Então, assim, querem um contato com você, né? É isso. É muito louco, mas eu vou reclamar disso? Não, é isso. Por isso que eu estou há 16 anos firme ali naquela empresa, dentro desse shopping. Maravilhoso. Entendeu? Adriana, nosso papo Acabou. tá chegando ao fim. Você vê que passa, voa, né? Boa. Queria que, para fechar, você deixasse um recado, falasse direto aí com a nossa audiência, o que você... se a pessoa está com esse desejo de mudar, de investir, como é que te encontra, como é que pode chegar até você, conhecer o teu Olhando pra lá trabalho? agora? Isso, ali, ó, para aquela câmera. Então, eu sou a Adriana Mendes, nossa loja fica na Avenida das Américas, 2000, dentro do Freeway Center, que lá dentro tem um shopping shopping de imóveis, né? Chamado Casa Prime Decor. Minha loja é fácil de achar, entrou pelo lado do mercado, olha para o lado esquerdo, é aquele corredor. Está bem iluminada. A gente vai fazer o teu projeto, eu vou até a tua casa e a gente com certeza vai deixar a sua casa mais bonita, você mais feliz, querendo chamar cada vez mais os seus amigos para compartilhar dessa felicidade em família. É isso. Maravilha. Adriana, muito Obrigada obrigada, a você, viu, muito por obrigada. compartilhar conosco a tua história, com tanto detalhe e com tanta inspiração para quem está nos ouvindo. E para você que está aí acompanhando o Happycast, siga o canal, compartilha, deixa o seu comentário, o que mais te tocou, o que mais você gostou do nosso papo aqui agora. E até o próximo episódio. Um beijo, tchau, tchau.